Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal, mais um vídeo devocional. É que você sabe, nós falamos de Bíblia, teologia e espiritualidade todas as semanas. Tem uma mensagem especial para o seu coração, tem louvores, temos podcast. Então, se você está ouvindo isso pela primeira vez, está nos assistindo aqui pela primeira vez, eu já te convido a, assim que acabar este vídeo, assim que acabar este devocional, para que você consuma os outros e demais conteúdos aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Sabe, Deus tem falado muito ao meu coração sobre ter uma fome renovada, sobre voltar os olhares que porventura estão apontados para quaisquer outros lugares, menos para Ele. Ele tem falado muito isso ao meu coração, principalmente neste final de semana, na qual eu estou gravando este conteúdo para você, sobre fome, sobre sede, sobre anseio pela presença de Deus. Já é algo que eu já abordei bastante aqui no canal, mas eu sinto que a gente deve sempre retornar a este assunto, retornar às bases da nossa fé, retornar às bases elementares que nos levaram a crer em Cristo. Sabe, aquela primeira paixão, aquele primeiro amor, aquele primeiro contato, aquela fome de quando você estava conhecendo o Evangelho pela primeira vez, essa mesma chama, ela nunca deve se apagar no seu coração. De igual modo, também vejo que o Senhor está, em menor grau ou em maior grau, também Ele está separando o joio do trigo. Eu vejo ao redor do meu contexto a discrepância que existe entre pessoas que têm fome e pessoas que não têm fome. O joio e o trigo possuem duas diferenças principais. Eles são exatamente iguais, mas eles têm duas diferenças fundamentais. A primeira diferença é que o joio, diferente do trigo, ele não frutifica. Peço que o Espírito Santo ministre ao seu coração para que você comece a enxergar a partir de agora, para que os nossos olhos se abram para um olhar espiritual, tá? O joio, ele não frutifica. A segunda diferença é que quando sopra o vento, o trigo ele se curva. É como se ele se curvasse. E o joio permanece quase que intacto. Espiritualmente falando, as grandes diferenças entre joio e trigo, porque você olha no primeiro momento para a plantação, você olha no primeiro momento para a igreja, você observa todo mundo igual. Mas a diferença se dá nesses dois aspectos. Quem é trigo frutifica. Quem é trigo, ao mover do Espírito, se curva, se quebranta. Percebe que é pó, enquanto que o joio continua sem frutificar. Parece que é trigo, mas ele também é inflexível ao agir do Espírito Santo. No maior mover já registrado na história da igreja, que aconteceu em Atos 2, houve ali um grande derramar do Espírito. Quero ressaltar agora, quero trazer de volta a sua memória. Houve ali um grande mover do Espírito. E enquanto o Espírito estava se movendo de forma poderosa no dia de Pentecostes, sobre aqueles 120 apóstolos, sobre aquelas 120 pessoas, enquanto eles pregavam nas mais diversas respectivas línguas, haviam aqueles que, diante do mover, diziam: esses homens aí beberam vinho demais. Então, o ambiente em si, ele favorece que algumas coisas aconteçam, mas ele não é determinante. Existem pessoas que estão dentro da igreja e se comportam como joio. Existem pessoas que escutam as mesmas mensagens que o trigo, os mesmos sermões que o trigo, cantam as mesmas músicas que o trigo. E muitas das vezes visualizam o mesmo mover do Espírito que o trigo, mas se colocam como aqueles homens que estavam vendo o mover do Espírito Santo e estavam achando que aqueles apóstolos beberam vinho demais. É tempo de nós escolhermos em qual caminho nós iremos ficar. É tempo de renovarmos a nossa fome. É tempo de renovarmos a nossa sede. Então a mensagem de hoje, ela vai ser mais testemunhal. Ela vai ser mais, imagine o devocional de hoje como uma transferência da parte do Senhor. Eu quero ler um texto que está contigo, que está na Bíblia, em Salmos, no capítulo 132. Capítulo 132. Salmos capítulo 132, a partir do verso 1, diz assim: Lembra-te, Senhor, a favor de Davi e de todas as suas provações.
de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó: não entrarei na tenda que moro, nem subirei ao leito que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso Jacó. Esse salmo, ele é um salmo davídico, você pode perceber, Davi já cita o seu próprio nome no verso 1. E aqui você vê um anseio do rei Davi, uma preocupação do rei Davi, que hoje deve ser a nossa preocupação. Será que hoje, mesmo em uma nova aliança, mesmo em um contexto onde Cristo Jesus já veio estabelecer e reconectar o abismo que nos separava de Deus, será que hoje nós somos capazes de dizer isso para o Senhor? Eu não darei descanso aos meus olhos, eu não darei sono às minhas pálpebras, até que o Senhor tenha um lugar para que o Senhor possa habitar. Isso fala sobre um desejo insaciável de receber em nosso meio uma presença tangível de Deus. Ou seja, se você acompanha os devocionais semanais, você já sabe que a Bíblia trabalha com níveis da presença de Deus. Você tem a onipresença, você tem a presença manifesta e você tem a glória de Deus. Ou seja, embora Deus esteja em todos os lugares, existem níveis da presença de Deus que nós vamos acessando e sendo transformados por essa glória a partir da fome e da sede que a gente apresenta diante do altar. Davi aqui era alguém sedento, era alguém faminto e alguém que fazia um compromisso: eu não vou descansar, eu não vou parar, até que o Senhor encontre um lugar para que o Senhor possa repousar. Só que eu digo uma coisa: o Senhor não repousa sobre um lugar onde estão os corações orgulhosos. É tempo de nós, enquanto igreja, sermos limpos pelo Senhor Jesus. É tempo de ouvirmos a voz do Espírito Santo. É tempo de abrirmos mão dos nossos próprios preceitos, das nossas próprias tradições e permitir que o Espírito haja por nós e através de nós. É tempo de deixarmos de lado as coisas que não são essenciais. É tempo de deixarmos de lado as coisas que são supérfluas para que preguemos o puro Evangelho. E em pregando o puro Evangelho, alertemos o mundo inteiro de que Jesus está voltando. A boa notícia do Evangelho é que Ele não está morto, que Ele está vivo, Jesus Cristo está vivo, reina para todo sempre e que não ficará no céu para sempre, mas Ele vai voltar para nos buscar. É tempo de nos permitir ser limpos pelo poder do Evangelho nas nossas vidas, para que então possamos provar dos mesmos níveis de presença que as histórias dos grandes avivamentos nos mostram. E mais, talvez níveis até maiores, pelo que contam as profecias. Joel 2 não se cumpriu totalmente. O Senhor está ansioso para se revelar a nós. Mas qual tem sido a postura do nosso coração? Será que a gente está satisfeito com as migalhas que temos provado? Eu vejo muita gente discutindo novos métodos de evangelismo, como alcançar pessoas. E a cada ano se renovam esses métodos. E a gente deposita a esperança de lotar as igrejas em novos métodos que nós mesmos criamos, sendo que, na verdade, acima de qualquer método, as pessoas lá fora têm fome de pão e nós estamos oferecendo para elas migalhas. Elas têm fome de algo que elas nem sabem o que é. E nós, ao invés de oferecermos o pão completo, nós oferecemos migalhas. Mas a partir do momento que a presença de Deus começar a repousar sobre os nossos cultos, começar a repousar sobre as nossas reuniões, sobre as nossas células, sobre os nossos pequenos grupos, aí sim nós vamos ver um verdadeiro avivamento acontecendo. E esse avivamento ele só acontecerá quando nós percebermos a nossa condição pecaminosa, miserável. Percebemos o quão pó nós somos. Não existe nada de bom em nós. Tudo que somos e temos é pelo poder do Evangelho nas nossas vidas. O quão seremos capazes de firmar este mesmo compromisso de Davi,
que inspirado por tanta fome, que inspirado por tanta sede, ele queria mais, que inspirado por tanta beleza que há na presença de Deus, ele queria mais. Eu não darei descanso. Que essa possa ser a postura do nosso coração a partir do dia de hoje. De não descansarmos. De ficarmos incomodados ao sairmos de um culto e não percebermos que Deus estava ali. Ao acordarmos de madrugada e percebermos que Deus não está dentro do nosso lar. Nós ajoelharmos e clamarmos para que o Senhor não saia daqui. De orarmos por nossos filhos, que eles sejam provocados, que as nossas crianças sejam provocadas por fascinação, fascinados por quem Ele é. A Bíblia diz, e você acompanhou isso no último podcast, que os anjos ao redor do trono, eles estão constantemente, a cada milésimo de segundo, recebendo uma nova revelação daquele que está sentado no trono. Por que não nós também apresentarmos tanta fome a ponto de recebermos revelações ainda mais profundas de quem Ele é? Não sei se está dando para entender aquilo que eu estou querendo te dizer aqui hoje. Mas neste curto devocional, neste curto conteúdo, eu espero que tenha ficado este convite, este encorajamento, para que a gente aprove de níveis mais profundos da presença de Deus. Este é o meu desejo, a minha oração. Que você seja tocado pela presença do Espírito neste momento e que Ele renove no seu coração a fome que, porventura, já tenha perdido. Que você tenha sido verdadeiramente alcançado, provocado. Eu te vejo no nosso próximo conteúdo.